Reformando discípulos, para a glória de Deus. Uma boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reformando Discípulos, para a glória de Deus, o discipulado da Igreja Reformada em Vila Velha. É uma alegria estar junto com os irmãos, também aqui hoje junto com o Pablo. Alegria estar mais uma vez aqui. Amém, meu irmão. Muito bom. E com o Danilo também. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. É uma alegria estar junto com os irmãos que nos assistem e que possamos, assim, estudar mais uma parte do Evangelho de João. Hoje, nós vamos abordar o Evangelho de João no seu capítulo 8, então já peço que os irmãos abram suas Bíblias, por favor. Nós vamos abordar inicialmente do versículo 1 ao 20, e no outro episódio, no próximo episódio, nós vamos finalizar esse capítulo 8 de João. Então, Pablo, Danilo, nós chegamos finalmente ao 8º capítulo do Evangelho de João, e nós vamos ver aqui uma grande conflito, porque nós vamos ver, de um lado, a maldade humana, aquilo que está no coração do homem pecador que nós somos, e, em contrapartida, nós vamos ver a manifestação da graça do Senhor Jesus com uma mulher, especificamente. Né? Então, nós vamos ver, ao longo também desse capítulo, nós vamos ver o contraste e conflitos entre a graça e a lei, entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, e também entre a liberdade e a escravidão. Então, queria que vocês já começassem a narrar como é que começa esse capítulo 8 do Evangelho de João. Meus irmãos, o capítulo 8, a narração inicial, Jesus ele havia passado a noite no Monte das Oliveiras. E bem cedo ele volta para o templo para ensinar para o povo. Nesse momento, a história ali conta, a palavra nos relata, que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que foi flagrada, surpreendida em adultério. E eles trouxeram para que Jesus, ele desse um veredito a respeito daquela situação. E a palavra diz que eles trouxeram ela ali para terem com o que acusar o Senhor Jesus. Né? E a lei mandava, a lei de Moisés mandava, determinava, está lá em Levítico, no capítulo 20, no verso 10, né? Que a mulher, o réu ali de adultério, ele tinha pena capital, ele era digno de morte. Isso aí. Ele era digno de morte. E eles trouxeram essa mulher para Jesus, já prontos para exercer a sentença, mas eles queriam algo que pudesse, né, acusar o Senhor Jesus. Deixa o Papa falar um pouco, porque para nós desenvolvermos aqui esse assunto, né? O interessante é, como o próprio Danilo já colocou, a intenção, então, não era cumprir a lei. Era justamente incriminar, trazer algum tipo de culpa ali para Jesus. Só que a gente já vê alguns elementos, como a gente já comentou até aqui anteriormente, que como que a gente tem essa convicção que a intenção não era cumprir a lei? Primeiro que deveria estar ali também o homem, né? Ele não estava ali presente. O homem acusado de adultério também. Isso aí. E, em segundo lugar, que Jesus vai ter que colocar isso como requisito na história, que era o seguinte: de acordo com a lei, a testemunha ela devia ser digna de tal acusação, né? Ela está em procedência também com a lei. E pouco tempo antes, Jesus já tinha subido o que a gente chama o grau de moralidade cristã, através da graça. Porque Jesus falou o seguinte: quem comete adultério não é só quem comete o ato em si, mas se a pessoa ela simplesmente olhasse para alguém e desejasse, já seria culpada ali de cometer adultério. Então, uma das características principais dessa história, quando Jesus vai falar assim, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, é porque todos aqueles que estavam ali já tinham cometido algum tipo de delito. O interessante é a gente ver também a postura de Jesus. Em meio àquele caos que estava acontecendo ali, de acusação, de violência, que estava pronto para acontecer,
nós vemos na cena, narrada no Evangelho, um Jesus abaixado, escrevendo com o dedo na terra ali. E isso causou um espanto, né? Eles falando que queriam que ele se posicionasse, porque qual era a opinião dele, como é que ele deveria proceder, né? E a gente vê também que na lei diz que os que acusavam a mulher deveriam executar a sentença. Segundo a lei de Moisés, as testemunhas de acusação, esses que estavam acusando, é que deveriam atirar a primeira pedra, não é isso? Isso aí. Quando eles atirassem a primeira pedra, o povo, logo em seguida, também executaria a sentença. Mas eu vejo alguns aspectos aqui. Primeiro, os religiosos daquela época, eles viviam aquilo que era a escrita da lei, né? O entendimento deles era o entendimento carnal daquilo que era a lei. A palavra diz que ela foi pega em flagrante, então não tinha defesa. Só que, como foi falado, existe um problema, que a palavra diz que era a adúltera e o adúltero. Se ela foi pega em flagrante, por que eles não levaram a outra parte? Não é? A outra figura que estava lá. Eles não levaram. Mas a lei mandava que eles fossem apedrejados. Eles perguntam a Jesus, e eles insistem na pergunta. Aí Vitral falou, Jesus, ele permaneceu como ele estava. Ele permaneceu como ele estava. Mas a resposta dele foi a resposta que eu acho que eles não esperavam. Eles não esperavam. E interessante que a resposta dele, ela é algo que é falado até hoje por muitos. Aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aonde é que estavam as testemunhas do flagrante nesta hora? Aonde é que estavam? Não apareceram. Elas não apareceram. Se elas não apareceram, então, em tese, na lei, o crime já teria sido desqualificado. Porque, como Vitral falou, a lei dizia que as testemunhas eram as primeiras que executariam a sentença. Mas cadê as testemunhas ali? E eu vou dizer uma coisa aqui, que eu acho que nós todos entendemos pela palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela veio para confrontar o pecador. Ela veio para confrontar o homem no seu pecado, mas ela também veio para restaurar o homem para a vida eterna. Eles ali foram surpreendidos com a pergunta, porque a consciência, ela pesou. Ela pesou. E quando Jesus fala assim, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? O Senhor os confronta e ele volta a fazer o que ele estava fazendo. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, Vitor, se me permite. O único que podia tirar uma pedra ali era aquele que não tem pecado, não tinha, era o perfeito, era o ser perfeito, era o homem perfeito, era o Senhor Jesus. Mas ele confrontou aqueles que eram os acusadores. E eu fiz até uma anotação aqui, que eu vi a graça do Senhor, ela prevaleceu ali. Porque a graça é o favor imerecido, é aquilo que nós não merecemos, mas também a misericórdia, porque a misericórdia é o que nós merecemos, mas não recebemos. Então, ali o Senhor, ele, com uma palavra, ele engloba toda a necessidade daquela situação ali. Maravilha, assim. Agora que você falou, assim, a gente abre a mente, assim, é verdade. O único que poderia jogar uma pedra ali seria Jesus. Em todo mundo que estava ali, não só nela. Ia botar todo mundo para correr ali. Todo mundo ia ser apedrejado, né? Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu ali foi graça e misericórdia do Senhor. Foi o que o Danilo disse realmente. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Trazendo ainda esse gancho, a gente vê claramente o objetivo de Jesus é ressaltar essa graça. E é válido falar, né, com os irmãos que é o seguinte,
não há nada que a gente possa fazer para ser mais amado por Deus, como também não há nada que nós possamos fazer para ser menos amado por Deus. De tão glorioso que é esse amor. Então, nós não fazemos nada para ser aprovados por Deus, nesse sentido. E algo também que me marca bastante, que Jesus também trouxe em outros ensinamentos no seu ministério, que é o seguinte: quem mais é perdoado, mais ama, né? Então, como é glorioso também a gente reconhecer a nossa limitação como homem, os nossos pecados, aqueles que estavam ali. Logo depois, mais à frente, o texto vai falar que muitos foram alcançados. Então, é o seguinte: como é que é importante todos os dias nós olharmos para as nossas vidas e, ao invés de ser como os religiosos, que se consideravam os tais, olhar e falar: não, realmente, como aquele publicano que orou: Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Senhor, eu sou pecador e eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Ao invés de fingir ou encobrir os nossos falhos, as nossas falhas em uma máscara que não existe, né? Uma máscara de religiosidade. E o questionamento que Jesus fez ficou sem resposta, como o Danilo falou. Todos ficaram em silêncio, não tinham como responder, porque todos viram ali que eram pecadores também. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 5, 27 e 28, que até se olharmos, né, com pensamento para uma outra mulher, para um pecado impura, com a intenção impura, nós já pecamos. Então, não tinha nenhum ali que não se enquadrava como pecador, e só Jesus, que nunca pecou. E essa resposta, ele não obteve a resposta, ele ficou aguardando o questionamento dele, e caiu no entendimento daquelas pessoas, e eles foram saindo um a um de cena. Ali você via a hipocrisia daqueles homens acusadores. E até dentro desse contexto, uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa interessante. Ele falou: às vezes as pessoas querem justificar o erro delas no erro dos outros. Perfeito. Achando que a pessoa que cometeu um erro maior do que ela que está cometendo. Né? A palavra de Jesus mostrou a eles ali que o pecado deles também era tão grave quanto o pecado que aquela mulher havia cometido. E eles não tinham direito nenhum de exercer ou de executar a sentença que era até dita pela lei. Não é? E a Bíblia, confirmando a Bíblia, a palavra de Jesus, ela confirmou a própria palavra que diz em Deuteronômio. Por quê? Porque o Senhor, ele naquele momento, quando ele fala com os religiosos ali, ele não condena a mulher, mas também ele não dá uma sentença de absolvição naquele momento. Não é? Ele confronta o pecado dela com o pecado deles. É por isso que a consciência pesou. É por isso que a consciência pesou. E o pecado é um fardo. O pecado é um fardo que o homem usa. As pessoas hoje estão vivendo, muitas vezes, dissolutamente, né, perdidas, mas a palavra do Senhor é que convence o homem do pecado e o conduz à vida eterna. Né? Eu acho interessante também a gente ressaltar que Jesus ali agiu como um advogado dela, como um defensor dela. Ontem nós aprendemos, né, que Jesus e o Espírito Santo, como Paráclito, né, o advogado, que está na primeira epístola de João, no seu capítulo 2, verso 1, fala: não devemos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado que intercede por nós. E Jesus foi esse advogado, intercedeu, corrigiu aquilo que ia acontecer, e, por mais maravilhoso de tudo, é que quando nós formos julgados pelo Senhor, Ele vai estar sentado como juiz e nosso advogado também. Louvado seja Deus. A resposta, né? É a resposta. Nós vemos também, Pablo e Danilo, que aí todos saem de cena, os acusadores, e Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles que são seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nós vamos dar uma aprofundada nesses versículos, mas antes eu queria trazer à tona o seguinte, uma reflexão para nós e para os irmãos em casa, né? Que todo homem, ele gosta de acusar e julgar o pecado dos outros. Sim. Isso é da natureza humana, né? Às vezes nós fazemos isso.
mesmo sem nós termos nenhuma autoridade moral para julgarmos os outros. A própria criança, né? Quando, por exemplo, quem tem filhos, crianças, aí o irmão faz um negócio errado, aí o pai vai corrigir, mas meu irmão também fez. Então, assim, desde criança já tem essa natureza. E às vezes estamos no mesmo pecado que aquela pessoa e não enxergamos o nosso, mas acusamos os outros, né? Nós até já falamos sobre isso, né? Jesus nos lembra que o que nós colhemos, o que nós semeamos, nós vamos colher, né? Se nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas se nós usarmos de misericórdia, a graça do Senhor estará sobre nossas vidas. Se nós usarmos da graça do Senhor, o Senhor terá misericórdia das nossas vidas. Perfeito. Então, meus irmãos, a gente nunca deve julgar os outros. Antes, devemos nos examinar, né? Quando nós vamos cear, a palavra do Senhor nos ensina isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós temos que olhar para o nosso interior e ver como é que está a minha situação. Estou agindo como servo de Deus? Antes de criticar os outros, de julgar os outros, examine-se, veja se você está nessa situação de pecador ou não. E aí, Pablo e Danilo, nós vemos também que nessa conversa de Jesus com a mulher ali, nós vemos que Jesus veio ao mundo com uma missão, que é salvar os pecadores. Glória a Deus. Tanto que ele falou, mulher, se eles não te condenaram, nem eu, tampouco, vou fazer isso. Porém, né, vai e não peques mais. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a missão de Jesus, sobre o perdão. Vocês querem comentar um pouquinho sobre isso? O Senhor ali, ele responde, ele faz a pergunta, ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A missão de Jesus é a salvação da vida do homem. Não é? Mas o pecado dela estava diante dela, mas Jesus ia assumir, ia pagar, né, pelo pecado dela na cruz do Calvário. Quando o Senhor falou para ela, não peques mais, né, o Senhor dá a consciência daquilo que era a necessidade, que ela precisava ter uma mudança de vida a partir daquele momento. Eu entendo que o perdão ali, até para nós como servos, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores também. Nós reconhecemos isso. Mas como o pastor Vitraldi falou, né, o Paráclito, né, nós temos um advogado diante de Deus Pai que está intercedendo por nós. Quando ele fala, não peques mais, aqui no verso 11, nós entendemos que o perdão nos motiva a cada dia a viver uma vida buscando a santificação na presença do Senhor. Amém. Tem uma frase aqui que eu achei fantástica, né, no material que a gente tem aqui, que diz assim, alguém diz que quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, eles os jogam no mar, no mais profundo do mar, e coloca um aviso dizendo, proibido pescar. Ele não quer que continuemos dragando os nossos pecados. Então, quando o Senhor fala, vai, não peques mais, tem que ter aquela mudança de pensamento, que é o metanoia, mudança de vida total, para você nunca voltar a cometer aquilo que você fazia. O pastor Arival, Vitor, eu escutei uma vez uma mensagem dele, e eu estou fazendo menção, porque foi ele que falou isso, ele disse o seguinte, ele fala uma frase interessante, fala, o crente tem um passado, mas o pecador tem um futuro. Ele fala, o crente tem um passado, por quê? Porque nós todos somos pecadores, mas Cristo nos resgatou, e nós cremos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, cremos que Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas como pecadores que nós somos, nós cremos no perdão e temos um futuro. O nosso futuro é estar na eternidade com o Senhor Jesus. Amém. Pablo, quando o Senhor fala, vai e não peques mais, nós vemos o perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Sim. Né? A gente pode falar da perseverança dos santos, né? Mas assim, o verdadeiro arrependimento é demonstrado quando a pessoa muda sua mente, que é o metanoia que a gente falou, e muda completamente sua vida, né? Exatamente. A gente até vai observar que no discurso a seguinte do Senhor Jesus, até o verso 20, ele vai se apresentar, por exemplo, com aquele que é a luz do mundo. Ou seja,
aquele que vem realmente revelar ao mundo que está preso em pecado que existe um caminho, existe uma saída. Aquele que vem para falar assim, olha, a lei, ela justamente veio para isso, para evidenciar o pecado. Mas Cristo, ele vem com a graça para nos dar uma solução, uma saída desse pecado. E essa saída, através da vida em Cristo, ela precisa através de um caminho, de um guia, que é o que nós falamos aqui. O permanecer em Cristo, aquele que foi alcançado por Cristo, ele precisa agora também permanecer neste caminho, ele precisa desenvolver neste caminho. Se eu fui alcançado em Cristo, e dando um exemplo, não é que de um dia para a noite nós vamos ser transformados, né, e agora vamos virar totalmente santos no sentido de não erramos mais. Pelo contrário, né? Existe um caminho, uma progressão. Todos os dias é como se Deus vem tirando essa sujeira. Tem até aquele exemplo, né? A salvação é Deus tira você da lama e a santificação é Deus vai tirando a lama de você. Perfeito. Então, quando acaba esse encontro de Jesus com essa mulher, a cena muda e ele já está falando de outro assunto, a partir do verso 12, né? E foi o que o Pablo estava conversando com a gente. Nós vamos ver no Evangelho de João, do seu capítulo 6 até o capítulo 15, 7 afirmações do Senhor Jesus, ele falando, eu sou. Mas a gente não vai abordar isso agora, só uma introdução, porque nós vamos ver algumas delas aqui. Sim. Certo? Mas nós vamos ver, porque qual era o objetivo disso? Era revelar sua divindade, o que causava mais fúria nos fariseus, nos escribas que ali estavam, né? Então, ele agora estava no templo de Jerusalém, no átrio das mulheres, e nós vemos que no primeiro dia das festas dos tabernáculos, existiam, no final do dia, 4 grandes candelabros no templo, e Jesus aproveitou essa oportunidade para fazer uma metáfora, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, nós vamos ver que existem 4 ensinamentos importantes nessa frase, nessa metáfora que Jesus usou. Que Jesus é Deus, Jesus é a vida, que Ele é o guia e que Ele é a salvação. Então, vamos por partes agora, se a gente puder. Jesus como Deus. Vocês querem falar? A gente pode recordar João lá desde o capítulo... Exatamente. Jesus já vem trabalhando isso, né? É importante a gente relembrar que os fariseus eles não reconheciam, tinha uma resistência muito grande, porque eles esperavam um Messias que viesse estabelecer um reino com poder, com glória, com majestade, que ia libertar eles dos romanos. Então, Jesus ele quebra essa expectativa totalmente ali dos religiosos, e ele se reafirma como Deus. Aquele que é a vida, porque é o único que pode resgatar o homem do pecado, é o único que pode, como bem colocado aqui, que poderia tirar a pedra, mas não tirou, pelo contrário, perdoou, ou seja, era aquele que tinha poder para perdoar pecados. Glória a Deus. Ele era o guia, né, porque ele é o único que pode nos levar até Deus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, Deus instituiu ele assim. E, por fim, ele também é a salvação, que é o que também os irmãos comentaram, que é o que tem o poder realmente para, por fim, nos levar para uma vida eterna com Deus, nos libertar do pecado. Danilo, vamos falar um pouquinho só mais sobre Jesus sendo Deus. Tem uma parte que tem uma conversa deles com os escribas acerca de Abraão, e Jesus faz uma referência ao Antigo Testamento, quando ele fala, eu sou. Quando ele fala assim, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Malaquias 4:2 fala, o sol da justiça nascerá, e salvação trará em suas asas. Mas, só para relembrar, quando fala dos 4 candelabros, também era algo simbólico, porque quando o povo é liberto do Egito, a coluna de fogo, ela ia diante do povo. Perfeito. Porque no deserto, meus irmãos, eram densas trevas. À noite, como é que você enxerga um caminho? Né? Se Deus não revelar, você não consegue enxergar. Mas Deus estava conduzindo o povo para a terra prometida. Então a coluna de fogo estava sempre presente para conduzir o povo neste caminho. Jesus ele faz referência, como Deus, ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas.
para mostrar que esta coluna de fogo que foi enviada por Deus, ela hoje está presente diante de um povo que está caminhando para a eternidade. Ele é o caminho e Ele é essa luz que ilumina o caminho. O Espírito Santo de Deus está presente para confortar, para consolar. Ele é a ação do Senhor na nossa vida. Mas Jesus também está presente porque Ele é essa luz que nos conduz até a eternidade. É que revela o caminho, que mostra aquilo, quando eu falei que o pecador ele tem um futuro, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos as nossas falhas, diante do Senhor, Ele nos perdoa e Ele nos revela a eternidade, que é o nosso galardão. Amém. Pablo, para a gente encerrar esse capítulo, esse episódio, Jesus é a salvação, você falou. E tem uma passagem aqui muito interessante dele falando, que a gente estava comentando antes, sobre o testemunho ser verdadeiro, porque ele sabia de onde ele veio. O que você pode falar para a gente, isso comparar a passagem, a palavra de Jesus com as nossas vidas como servo de Deus? É uma passagem muito interessante, porque, retomando, Jesus ensina a gente a ser imitadores dele. E ele vai falar que o testemunho dele é verdadeiro, primeiro, porque ele sabia de onde ele vinha, né? Ou seja, ele sabia quem ele era Deus, e ele sabia para onde ia. Então, assim, a gente como crentes, como aqueles que foram comprados, a gente tem que saber que, primeiro, que nós somos filhos de Deus, a nossa identidade. Todas as vezes que nós não entendemos a nossa identidade como filhos de Deus, como aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, todas as vezes que pensamos que o nosso valor está em qualquer coisa do mundo e não na cruz de Cristo, nós nos perdemos deste caminho. E a segunda coisa, todas as vezes que o nosso foco ele se desvia daquilo que é para a glória de Deus, que é para apontar para a nossa vida na eternidade com Deus. Como tem uma expressão, né? Nós somos forasteiros nesse mundo. Então, são duas coisas que têm que estar claras em nossa vida, a nossa identidade e o nosso propósito como cristãos. O verso 17 aqui, ele fala assim: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Não está na lei. Aí Jesus fala: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica de mim. Ou seja, duas pessoas, mas duas pessoas divinas. Né? Jesus, na sua natureza divina, eram as duas naturezas que estavam presentes na pessoa do Senhor Jesus, mas o Pai testificava dele porque ele operava milagres. Os milagres que ele operava, as operações, a sua palavra era uma operação do Pai, através do Espírito Santo na sua vida. Amém. Amém, meus irmãos. Eu acho que podemos concluir. Nós vimos aqui a graça nesse episódio, a graça de Deus em confronto com a maldade e o pecado do homem. Né? O pecado do homem vai levar à violência, ao erro, ao engano, porém a graça de Deus veio para consertar todas as coisas, para causar mudança de vida naquela mulher. E nós vemos também a missão de Jesus, ele se mostrando como a luz do mundo e mostrando cada dia mais que ele era Deus, que ele era a vida, que ele era o guia para as nossas vidas e principalmente ele é o nosso Salvador, ele é a salvação que nós necessitamos. Glória a do Jesus. mundo. Amém? Amém. Então nós encerramos esse episódio aqui, já convidamos os irmãos a continuarem, nós vamos dar continuidade a esse capítulo no próximo e nos encontramos assim na próxima semana. Uma paz do Senhor, um forte abraço a todos os irmãos. Reformando discípulos para a glória de Deus.